Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho, aqui para contribuir com o seu desenvolvimento pessoal, profissional, crescimento dos seus negócios, para fazer a diferença na sua vida. Podcast centenário, já ultrapassamos a marca dos 100 podcasts. Estamos em quanto podcast, Gil, já? 107 episódios gravados, 110 gravados, né? Porque a gente faz acontecer aqui, realiza, entrega. E é uma felicidade sempre para mim poder compartilhar aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo que faz a diferença na jornada pessoal e profissional. Nesse episódio, patrocinado por Titanium Partners, nosso grupo de empresários, que tem como objetivo, sim, o conhecimento, as conexões e potencializar negócios, sempre presente aqui no podcast Saia do Rascunho, nas nossas iniciativas, nos nossos movimentos. E hoje eu trago uma pessoa muito especial aqui para falar comigo sobre um tema que eu tenho certeza que você que está comigo aqui precisa ouvir. Saúde mental e burnout. Silencioso, ele pode estar dentro da tua vida, da tua casa, do teu negócio, nos teus colaboradores, ele pode estar travando o teu desempenho, o teu resultado. O que você precisa saber para realmente lidar com isso, prevenir e agir caso você identifique que você está nesse lugar do burnout, né? Então, hoje, doutora Juliana Grasso, ela que é psicóloga renomada, mentora de empresárias, empreendedoras, doutora em ciências pela Unifesp, São Paulo, né? E fundadora do Instituto Calma. Doutora Juliana, é um prazer ter você aqui conosco, né? Eu gostaria que você começasse contando um pouquinho mais da tua trajetória e como você se especializou, né, no enfrentamento e na prevenção do burnout. Conta um pouquinho para a nossa audiência. Uhum. Bom, primeiro quero agradecer, Fer, a possibilidade de estar aqui com você hoje, de falar de um assunto, como você falou muito bem, né? Que é sim silencioso, até que realmente, né, apareça aí. E normalmente, quando aparece, já é de uma forma muito difícil, né, de lidar, de manejar. Então, uma alegria estar aqui, ter a oportunidade de falar com você, né? Falar para sua audiência de um assunto tão importante. E vou começar contando para você que o burnout, além de ser algo de, né, foco do meu estudo profundo, da minha prática, eu passei por um burnout. E por isso fez com que eu tivesse uma nova visão de mundo, de sucesso, né, ressignificando aí uma série de passos da minha vida. Então, acho que eu vou começar por aí, né, contando para você qual que foi esse. Qual se você não se importar e quiser compartilhar um pouquinho, como foi para você? Porque nada como escutar a história de alguém, né, para a gente também se identificar nos sintomas, né, em como realmente isso se desencadeia e tudo mais. Obrigada pela confiança e por abrir aqui no podcast Saia do Rascunho um pouquinho da tua história, então, com o burnout. E é interessante porque você vai ver que eu vou me apresentar um pouquinho também através, né, da minha história, né, e como é que foi essa mudança aí na minha vida. Então, eu sou, né, minha primeira formação em administração de empresas, fui diretora executiva de uma instituição por 12 anos, e assim como a maioria, né, das pessoas que nos ouvem, estava no meu grande foco, né? Então, pós-graduada em gestão, trabalhando aqueles tantos de hora focado e assim, muito feliz e energizada, né? Então, eu acho que eu já começo a contar a minha história e tirar um pouquinho dos mitos, né? Então, assim, não, o burnout, a pessoa só fica quando ela está infeliz, quando tem alguma coisa muito, né, uma situação muito complicada. E não, para mim, né? Então, ao longo da minha trajetória, que começou no corporativo, as coisas estavam indo muito bem, eu estava tendo resultados, enfim, tinha um time grande com unidades em vários locais do país. E seguindo a vida, né? Ao longo desse período veio também a maternidade, que já dá, né, um contorno diferente para, né, para o dia a dia, para os valores mesmo que a gente tem na vida.
Bom, para fazer uma longa história curta, estava indo trabalhar num dia comum, entre aspas, e comecei a sentir um ataque cardíaco, coração batendo acelerado, e eu pensei, ok, estresse, né? Muitas coisas acontecendo, seguirei para o meu trabalho normalmente. Aí não sei se alguém que está escutando a gente já sentiu esse dia que tem alguma coisa ali, já um sinal, né? E a gente segue em frente, sem parar para se perceber. Continuei indo para o trabalho. Nessa época eu morava na cidade de São Paulo, agora eu moro no interior de São Paulo, perto de Campinas. Só que aí, Fer, meu braço esquerdo começou a ficar dormente. E aí, isso me assustou. Porque enquanto era aquela coisa que às vezes a gente vivencia de, tá bom, o coração é meio acelerado, tô um pouco estressada agora, ou, né, tenho ali um pensamento mais agitado, uma certa tensão muscular, são sintomas e sinais fragmentados que a gente simplesmente passa por cima no dia a dia. Porém, quando nesse trajeto da minha casa para o trabalho, além do coração acelerado, meu braço começou a ficar dormente, aí eu me assustei. E nesse susto, ainda naquele lugar, né, de autossuficiência, de sigo em frente, tenho muitas pessoas me esperando, questões para resolver, eu liguei para um amigo meu cardiologista, e eu sempre falo que eu conto essa história porque, né, ele me conhecendo muito bem, liguei, Roger, eu estou indo trabalhar, meu coração começou a ficar meio acelerado, meu braço esquerdo está dormente. Eu acho que é estresse, mas eu estou te ligando para você me dizer que é estresse para eu continuar, para eu ir trabalhar, né, tranquila. Ele, deve ser, Ju, mas eu estou te esperando aqui no pronto-socorro, uma colega minha vai te receber. E Fer, depois de um dia inteiro de exames cardiológicos, neurológicos, eu saí de lá com o diagnóstico de uma crise de ansiedade, que depois, então, né, foi visto e entendido como um burnout. E isso fez eu mudar, né, totalmente o foco da minha vida, do meu trabalho. E o que me pegou muito e o que eu pensei foi: eu sou jovem, eu tenho um filho de 3 anos e tem sinais, tem situações aqui que estão acontecendo que eu não estou percebendo. E esse foi o grande estopim para que eu mudasse totalmente a minha vida. Então, a partir daí, eu fiz uma transição de carreira. Eu ainda fiquei quase um ano estabelecendo aí os processos de sucessão, treinando o sucessor, fazendo todo um encaminhamento, né? Porque tem isso também. Normalmente, quem tem o burnout são pessoas que têm uma grande energia de trabalho, muitas vezes workaholics, muitas vezes perfeccionistas, um senso de responsabilidade muito grande. E a partir daí, fui estudar psicologia, me especializei na área das emoções, meu doutorado em ciências é, né, um programa de educação socioemocional para adultos, para pais. E, enfim, acho que eu conto um pouco da minha história e aproveito e contei um pouquinho também como é que foi essa trajetória, né, para que hoje eu possa ajudar empresárias e empreendedores a observar, né, se observar, perceber os sinais, mas sim continuar performando, buscar satisfação pessoal e profissional com saúde e sem burnout. Uhum. Ju, quais são os sinais e os sintomas mais comuns? Você compartilhou dois que foram o teu estupim, assim. Mas como a pessoa pode perceber, né? Sinais físicos, emocionais, comportamentais. Vamos abrir esses sinais do burnout na vida da Uhum. pessoa. Fê, isso é muito, muito importante, porque, como eu falei, se você observar, muitas vezes os sinais eles são fragmentados, né? Então, assim, são partes que a gente vivencia que, se a gente não tem uma visão de entender como, olha, tem algo ali do meu corpo, da minha mente me chamando, a gente chega realmente a uma situação muito difícil, né? Como eu já atendi, né, na mentoria empresárias que, assim, precisaram, assim como eu naquele dia, ser hospitalizadas, né? E aí com outras questões, e eu vou estabelecer, né? Vou contar um pouquinho mais. Então, quando a gente está falando de sintomas físicos, muitas vezes sintomas gastrointestinais, que vão desde náusea, náusea, gastrite, úlcera, questões intestinais, né? Então, assim, uma dificuldade, por exemplo, prisão de ventre, é uma coisa que a gente muitas vezes não conecta. Mas, ao longo do tempo, com o nível de estresse vivenciado, sem um cuidado específico, são situações que as pessoas vivenciam e não conectam com uma rotina estressante ou uma rotina aí que não abre espaço para o cuidado. Outra coisa Uhum. muito comum. Você está Pode falando da causa.
Então, o sintoma ele é uma consequência de uma causa. Exato. A causa do burnout. Vamos dar um passinho para trás. Como se causa um burnout? Vem um pouquinho antes para mim. Como causa todos esses Vamos voltar. sintomas? Vou falar. Que acontece? Os sintomas, eles são muito importantes porque eles nos dão sinais de que algo não vai bem. Qual que é a grande questão? E aí a gente vai para a raiz, né, para a causa. Normalmente, a gente olha para os sintomas e tenta, entre aspas, curar os sintomas. Então, eu tenho náusea, eu tomo tal coisa. Ah, eu tenho uma questão intestinal. E assim, né? Como eu falei, tanto prisão de ventre quanto diarreias. E a gente olha para cuidar do sintoma. Agora a gente vai para a causa. Burnout hoje, a gente entende que é um resultado, então é o queimar de dentro para fora, é aquele limite que a pessoa chega, que vem aí de um estresse cronificado. Então, o que é um estresse cronificado? Estresse, e aí a gente dá um passinho antes até. Estresse é o que faz a gente levantar da cama, é o que faz a gente ter energia, né, para enfrentar os desafios, para viver, para, né, para florescer, para produzir, para performar. Até aí, faz parte, todos nós vivemos com um certo nível de estresse. O que acontece é, diante da forma como a gente, como é construída ali a nossa psique, a forma da nossa personalidade, a forma como a gente foi educado, muitas vezes até a forma, né, da pressão e cobranças da sociedade, a gente vai criando ali aspectos, vamos começar, internos, que, frente a determinados eventos, nós lidamos de uma forma, muitas vezes, excessiva ou exacerbada. Então, o que é isso? A gente tem um estresse do dia a dia. Só que as coisas continuam acontecendo, tem situações, tem contextos, tem uma questão no trabalho, tem uma questão em casa, e a gente vai mantendo esse nível de estresse, e que era, né, normalmente, o estresse é a gente tem um pico e depois a gente volta para a homeostase, para o equilíbrio. Quando a gente, por conta de fatores internos, personalidade, características e fatores externos, se mantém num nível de estresse, num nível de medo, num nível de a, altíssima, né, atenção e receio frente aos diversos desafios da vida, então é como se a gente tivesse o tempo inteiro preparados para luta ou fuga, né? Então a gente vem mantendo aí esse nível de estresse que vai passando por determinadas fases. Quando a gente tem um estado de estresse cronificado, a gente começa então a ter os vários dos sintomas que mostram para a gente que a forma como estamos lidando com as situações e desafios que temos não está sendo adaptativa. Então, no fundo, eu acho que tem esses dois pontos. São os fatores internos, como a gente lida com as situações, e os fatores externos de contexto, de ambiente, de situações que a gente vive. E aí o burnout acontece então quando a gente já esgotou as nossas reservas aí de energia, de imunidade, de a possibilidade de avaliação, e aí chega um momento em que o corpo realmente ele deixa, né? Aí ele dá aquela parada para a gente realmente parar, olhar para si mesmo e entender que quais são então os aspectos internos e externos que eu preciso mudar para que eu não tenha os sintomas que eu tenho e eventualmente não desenvolva, e a gente sabe que o estresse abre portas, né, para doenças autoimunes, para doenças ali que estão muitas vezes na nossa genética, mas que não necessariamente iriam acontecer, né, na nossa vida. Então, burnout é o extremo do extremo, é o resultado de um estresse cronificado e não cuidado. Uhum. E aí, nessa causa, vem os sintomas. Você trouxe alguns sintomas físicos, né? Você falou prisão de ventre, náusea, gastrite. Temos os sintomas emocionais e os comportamentais também, né? Sim. Traz exemplos aqui para gente. Fê, vou trazer ainda só dos físicos que são muito negligenciados, que são as tensões. Tensões musculares, bruxismo, Uhum. né? Questões aqui dessa área de cervical, de ombro, né? Então, esses são fatores que a gente convive, a maioria das pessoas convive como se fosse normal. Mas não é normal a gente passar, né? Ter tensões musculares e dores cronicamente.
Então, olhando aí para essas questões, né, dos sintomas físicos, que tem vários outros, sintomas emocionais, irritabilidade, intolerância. E aí, conforme a gente vai caminhando, entre aspas, né, nas fases do estresse e também nas fases do burnout, a gente começa a perceber apatia, tristeza, coisas que antes davam prazer já não dão mais. E esse é um ponto importante porque o burnout, em determinados momentos, ele acaba parecendo com depressão, parecendo com ansiedade. E aí o diagnóstico muitas vezes acaba sendo depressão, ansiedade, mas a gente tem o burnout que na verdade está causando essas sensações, né? E essas reações emocionais, né? De tristeza, de apatia, de falta de autoconfiança. Então, é como se o burnout ele vai minando, né, a nossa autoconfiança, muita dúvida de si mesmo, acho que eu já falei da intolerância, um isolamento, e aí já iria mais para o comportamento, mas um isolamento social. Então, sabe aquela coisa? Não vou sair hoje, eu não vou tomar um café, eu não vou ficar com a minha família, porque eu preciso trabalhar e eu já não estou mais confiando muito em mim mesma, então eu preciso dar muito mais, né, do que normalmente eu já coloco. Então, o isolamento social. É uma das coisas que a gente costuma. Eu até brinco, né? Que é normal a gente ter picos, né? Então, picos de demanda, picos de trabalho. Só que se é aquela pergunta, né? Nossa, mas você não vai jantar com a gente de novo? Ai, mas você não vai estar de novo naquele encontro? São alguns dos fatores que, quando começam a se repetir, eles já mostram, né? Que talvez a gente não esteja enxergando, mas quem está ali à nossa volta já está percebendo um certo desequilíbrio em algumas partes. E isso é para que a gente possa identificar na gente e naqueles que estão junto com a gente também, né? Dentro de casa, na família, no trabalho, Uhum. né? Essa recorrência nos sintomas, na forma de fazer, de reagir, né? Uhum. Para estar atento, porque muitas vezes é difícil a gente admitir que a gente está passando do limite, Muito né? difícil. Aham, é difícil. Principalmente para quem se propõe a realizar, a fazer, a acontecer, né? A entregar, a realmente buscar bons resultados, né? Em relação a isso. Você falou de sinais, sintomas e o que fazer? Bom, tem algumas questões, e aí eu vou voltar só um pouquinho nas questões mentais também, né? Não Sim, falamos. porque são outras coisas que são alertas, mas que a gente acaba não prestando atenção. Então, sabe quando acontece, né, Fê? Deve acontecer com você, comigo acontece. Às vezes a gente esquece uma coisa que vai falar, ou vai, né, sai da sala, vai pegar uma coisa e volta sem o que ia pegar. Isso acontece, pode acontecer, são muitos inputs, a gente está o tempo inteiro com muitas demandas. Agora, se isso começa a acontecer com frequência, durante muito tempo, então a dificuldade de se concentrar, questões de memória, questões de foco, né, de atenção. Então, tem mentorados que a gente começa, né, um trabalho, e é o que eu faço na mentoria individual, né, para empresários e empreendedores, quando a gente começa a perceber que já começa a ter um prejuízo, né, no dia a dia, nos próprios negócios, e aí é um pouco o que você falou no começo, né? A gente começa a deixar de ter os resultados que a gente espera, que a gente tem condições de alcançar, porque são como se fossem brechas ali, né, de energia, de foco que vão saindo e a gente não vai dando conta. Então, essas também são questões importantes. Quando a gente começa a perceber que não conseguimos mais ter a mesma produtividade, o mesmo nível de criatividade, de resolução de problemas, né, que a gente já olharia mais para o mental, também são pontos aí de muita atenção. E para ser caracterizado um burnout, a pessoa precisa ter recorrência de quanto tempo desses sintomas, de tudo isso, assim, tem algum teste, tem algo que a pessoa possa fazer? Como chega? Porque muitos desses sintomas eu tenho certeza que 95% das pessoas que estão nos ouvindo estão pensando, será que eu estou com burnout? Uhum. Certeza. E muitos estão pensando, nossa, mas será que estão se questionando, mas e agora o que, né?
Uhum. Essa atenção a esses sinais e a recorrência porque muitas vezes a gente não admite que a gente está Uhum. tendo sinais, né? Sim. Qual é o caminho para quem não está nos ouvindo, mas não está no psicólogo, não está no psiquiatra, não tem alguém que faça uma escutativa, não tem. Qual é o caminho? Tem alguns caminhos, né? Então vamos começar por esse caminho que você falou. Talvez alguém esteja ouvindo a gente e alguns desses sintomas despertaram ali, né, uma atenção de que alguma coisa não está bem. Primeiro, Fer, eu acredito que a gente precisa ter muita clareza do momento em que a gente ainda dá conta, né, de mudar algumas questões de rotina, mudar umas questões de pensamento, de comportamento, como quando a gente consegue ainda fazer isso sozinho e quando não. Então, o que acontece? Quando a pessoa realmente está numa situação em que a maioria desses sintomas está presente todos os dias há muitos meses, o ideal, de fato, é procurar uma ajuda psicológica e, eventualmente, até uma ajuda medicamentosa, o que está tudo bem, né? Então, eu vejo que tem um certo receio, muitas vezes, de não, medicamento. O medicamento hoje ele é muito diferente, né, do que era das ideias que a gente tem de gerar dependência e ter aí uma série de efeitos colaterais. Claro que é individual, de pessoa para pessoa, isso é só o psiquiatra que pode fazer, mas tem momentos que tá ok, é necessário, né, e um psiquiatra cuidadoso e coerente vai entender que é o apoio para aquele momento específico que a pessoa está passando. Sempre necessário ou acompanhamento, ou com psicólogo, ou dentro de uma mentoria focada. Por quê? Você percebe que muitas das causas vêm da forma como a gente enxerga as situações, como a gente lida com as situações e dos limites que a gente tem dificuldade de se dar. Por isso que o meu trabalho principal é com empresárias empreendedoras. Por quê? Quando a gente está num ambiente corporativo, existem certas. É como se assim, a própria estrutura ajuda a gente a ter determinados limites, né? Então, assim, talvez tenha um RH que comece a observar uma diminuição de produtividade, vai ali, né, entender o que está acontecendo. Eventualmente eu falo, né, é a época das férias, então, não, tira umas férias, vai fazer um acompanhamento. Quando nós somos empresários, empreendedores, a gente normalmente não tem, é um momento, é solitário, e a gente não quer abrir certas vulnerabilidades, né? Não tem muito essa ajuda. Então, a gente precisa mesmo ter essa visão de que tem alguma coisa que não está legal, tá bom, ainda é possível que eu faça movimentos sozinho, e aí quais seriam esses movimentos? Entender mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, mudanças ali, né, na rotina ou eu preciso de um acompanhamento mais focal neste momento para fazer, né, as mudanças que precisam ser feitas. O que eu garanto é, não existe um tratamento de burnout, entre outras questões de transtorno mental, que não tenha uma base muito forte em ressignificação, modificação de comportamentos e mudanças no dia a dia, na rotina. Inclusive, Fer, uma coisa que é muito importante e a gente acaba não estando presente é quais são os nossos valores? Para que que a gente levanta todo dia? E quanto mais afastado a gente está dos nossos valores, de quem a gente é, mais perto do burnout, entre outras, né, situações aí de saúde mental e física que, né, inviabilizam aí tudo que a gente tem para oferecer para o mundo. Que bom poder compartilhar isso através do podcast, que bom poder pensar isso aqui junto com você. Né? Quando você fala sobre rotinas, hábitos, quando você fala sobre esse autocuidado, sobre esses movimentos, eu sou uma pessoa que tem uma rotina extremamente fazedora, de fazer, de realizar, de entregar, de fazer acontecer, não tem tempo ruim. Eu sou um pé no burnout pelo Uhum. meu perfil comportamental, entendeu? Então, consciência é um negócio absurdo, né? E eu tenho certeza que os meus privilégios em relação a não paralisar e não ter um burnout crônico, existe burnout leve, médio, crônico, agora não me lembro dessa aula. Não existe leve crônico. O que existe é as fases do burnout, né? Então, são as fases em que a gente vai entendendo ali o que é que está acontecendo, né? Até que realmente chega um momento que
se não olhamos, né, e tomamos atitude nessas fases, entre aspas, iniciais, a gente chega então naquele momento de, né, o que eu falo, a máquina dá uma desligada mesmo. Eu quero que tu fale depois do desligada, quando Uhum. desliga mesmo. Uma coisa é o esquecimento, a outra coisa é a tensão, a outra coisa é o remédio que você toma para gastrite, a outra coisa. Mas na hora H, o que acontece, né? Nós vamos falar Uhum. sobre isso. Mas eu, na minha visão aqui, né, do outro lado, o exercício físico, para mim, ele tem um poder diário de me colocar no prumo, de me puxar Uhum. para descarga daquilo que é desnecessário no meu organismo, para me alinhar, né, estudar o desenvolvimento humano, a espiritualidade, a saúde física, mental e espiritual. Eu acredito que é a base para que a pessoa não paralise com o burnout, né? Uhum. Porque eu acho que quando a gente está desenvolvendo a mente, quando a gente está provocando a consciência diária, né? Eu faço análise, né? Tenho a minha psicanalista ao longo de muitos anos da minha jornada, já várias já tive na minha jornada. Eu acredito que esse escutar a si próprio através do outro e um outro que tenha conhecimento científico para isso é extremamente importante. Então, acho que a gente não deve ir ao encontro de algumas práticas só se estamos com os sintomas. Mas se você está aqui nos ouvindo e você valoriza, né, aí a tua saúde, a tua família, teus valores, tudo, pensar nessas coisas como extremamente essenciais para sobreviver com tranquilidade, com paz, com liberdade, é muito importante. A água que a gente toma, eu acho que tudo isso, né? E expressar os sentimentos. Expressar os sentimentos. Eu sou uma pessoa que eu não engulo um sentimento, assim, eu quero isso, né? Mesmo que você não tenha um psicanalista, um psicólogo, mas o expressar dos sentimentos, né? Porque às vezes eu percebo que o líder ele se coloca numa posição que ele tem que saber tudo, ele tem que dar conta de tudo, ele tem que resolver tudo. E eu acho que a vulnerabilidade ela também ajuda as pessoas que estão próximas da gente. Então, você não precisa ir estar 100% em tudo, né? Agora, se você se estiver muito vulnerável, você precisa de ajuda, né? Mas a Uhum. vulnerabilidade também funciona, como você abriu o podcast dizendo, cara, eu fui estudar e fui mudar minha vida porque eu paralisei por causa do burnout, né? Então, eu acho que isso é a rotina, os hábitos, sabe, o desligar, o desconectar, não é fácil. Falo com meus próprios pés, assim, quem tem a mente proativa, uma mente ativa, resolutiva, então, aqui, ó, vê uma folha, tem uma ideia, vê, né? Tem uma oportunidade, já faz acontecer. Sim. Então, o que não é ruim, mas o que tem que estar um pouco mais atento do que uma pessoa normal, né? Quanto mais proativo você for, quanto mais fazedor você for, quanto mais intenso você for, quanto mais enérgico você for, mais você tem que prestar atenção, né? Fer, muito perfeito isso que você disse, porque isso é maravilhoso, né? E às vezes eu percebo que muitas pessoas deixam de procurar, né, uma possibilidade de vivenciar as coisas de uma forma mais presente, né, de um cuidado, né, até de vivenciar essa vulnerabilidade que é muito confundida com fraqueza. A gente fala em vulnerabilidade, vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é a gente se entender como uma pessoa que tem os seus momentos, tem as suas situações e que em determinados momentos precisa de ajuda, precisa de apoio. A questão é, justamente por termos essa visão, né, de fazer, de realizar, e eu achei muito legal que você falou, porque é bem isso mesmo, né? Você está andando, tem uma folha, e aí já vem uma ideia, aí já pega o celular, já anota, tal, tal, tal. Maravilhoso! Acontece que o que eu venho percebendo, que é uma grandíssima questão, que eu diria até que é um dos passos importantes para a gente prevenir o burnout, para a gente, eventualmente, para quem já teve, para evitar um novo burnout, é a presença. E isso, Fer, inclusive para nós, né, e eu me incluo, porque me identifico com isso que você falou, de fazer, de entregar, de realizar, é o exercício da presença. Por quê? Senão, e foi, eu vou, de novo, se tudo bem usar esse exemplo que você trouxe, de estar caminhando, ver a folhinha.
é estar caminhando, estar caminhando. Sabe assim? Ver a folhinha, não ver além da folhinha. Eu sei que o nosso pensamento vai longe, né? Mas retomar. Estou com a minha família. Eu estou com a minha família. E vou te dizer, viu? Justamente por esse pensamento todo, às vezes é muito legal que a gente tenha, e eu não vou falar que é celular, tá? Eu sei que tem gente que fala, não, mas eu não tenho caderno. É melhor um caderno, com uma caneta, para colocar ali, anotar as coisas que vêm no momento que você, né, está dedicado a uma outra coisa, do que entrar no celular. Então, presença. Estou aqui agora, filho, eu estou aqui com você. Então, claro que a gente está conversando, em alguns momentos me vem algumas coisas na cabeça, puxa, isso seria legal contar para a Fer, ou mesmo assim, nossa, né? Minha próxima mentoria teve um negócio que a Fer falou que eu vou incluir. Eu me chamo de volta, eu falo com gentileza, né? E muito cuidado. Agora eu estou aqui com a Fer, eu estou 100% aqui com ela. Na hora que a gente terminar e eu for me dedicar à mentoria, ou eu for me dedicar é um grande desafio, porque está tudo o tempo inteiro chamando a nossa atenção. Então, é o celular, é o time, é o filho, é o marido, esposa, companheiro, enfim. Se a gente não toma cuidado, a gente acha que está fazendo tudo, e essa questão do multitask também, a ciência já mostrou que assim, é uma falácia, né? Não, eu faço 10 coisas. Não, a gente não faz. Tem prato caindo aí, né? Quando a gente acha que está fazendo. Então, presença. A presença, eu acho que é um grande fator aí de prevenção mesmo, não só do burnout, mas de várias outras questões, inclusive questões relacionais, né? Porque quantas vezes eu não ouço, né? Tem a esposa de um mentorado que ela um dia me falou, ela falou assim, a grande mudança que acontece quando a pessoa está com a gente e está com a gente mesmo, ou quando ela está com a gente, mas está no celular, ou já está pensando no que vai acontecer no outro dia. Então, são pílulas de presença, eu diria, sabe? A gente ter consciência e intenção de estar presente no que a gente está fazendo. Pílula de presença, para mim, é me chamo de volta. Me chame de volta, como você me chama de volta. Me chama de volta. Mas um exercício que eu tenho feito, assim, antes de cada situação de entrega, né? Tenho me proposto, principalmente nos últimos tempos, né? Eu acho que vale a gente abrir um parênteses aqui no podcast. E eu moro no Rio Grande do Sul. Eu moro numa cidade que foi numa região extremamente afetada pelos desastres naturais no ano agora de 2024, em maio. Então, naturalmente, essa circunstância colocou qualquer ser humano em estresse. Qualquer pessoa Sim. que tenha sentimento, que não seja doente mentalmente, que foi afetado, teve o seu emocional desafiado e ainda está pelas coisas que estão acontecendo, pelas vidas, pelas famílias, pela reestruturação, pelas necessidades, pelos medos, são tudo reais. Uma coisa é Uhum. aquilo que você provoca, outra coisa é aquilo que é extremamente real. É real. É real que tem pessoas mortas que não foram encontradas. É real. Teve um cenário de guerra, né? É real, tudo isso é real. Tudo isso que eu estou te falando, muito real, de ver pessoas que não estão conseguindo acessar até o seu trabalho, inúmeras empresas finalizando as suas atividades, muitas pessoas precisando reorganizar várias coisas do seu negócio. O meu negócio precisa reorganizar muitas coisas, né? E algumas pessoas travam, e aí elas não conseguem entrar em ação, e aí elas paralisam na tomada de decisão, e elas estão perdendo tempo, porque elas podem não ter, me entende? Então, eu estou falando de uma coisa assim, não foi provocada porque eu vim fazendo ao longo de um tempo, provocou um burnout. O estresse traumático de forte impacto emocional. Então, É. vamos lá, uma situação como essa, e quem está nos ouvindo, eu tenho certeza que tem muito gaúcho aqui nos ouvindo, como né, tomar essa consciência, agir sobre isso e não transformar isso num burnout, porque é muito fácil transformar essa circunstância em um burnout. Uhum. Muito.
sim. Acho que o importante é, como você falou, aí a gente está falando de uma situação, de um trauma coletivo, né? De uma tragédia Isso. natural que é o imponderável, que coloca a gente numa situação de extremo, de limites mesmo, né? E aí, Fer, a gente fala de uma coisa um pouquinho diferente, né? Porque aí a gente não está falando de retomar, rever a rotina, porque assim, muitas pessoas não têm casa para, né, para retornar. Como é que você vai falar de rotina? Por isso que a gente sempre tem que estar muito conectado com esta realidade e, a partir desta realidade, endereçar e encaminhar. Então, com as situações, quando a gente fala, né, de traumas coletivos, de grandes tragédias, a gente precisa endereçar e acolher a partir do referencial, né, de como lidar com situações e pessoas que passaram por essas tragédias. E aí, a gente está falando de uma outra abordagem, né? É um outro referencial que, inclusive, mesmo para os psicólogos, né? Então, ainda que né, com a graduação, com o pós, o cuidado com pessoas, né, que passaram por tragédias, ele é um outro cuidado. Ele é um cuidado que precisa ter uma formação específica, ele é um cuidado porque a gente está falando basicamente de trauma. E aí as É. reações, pode ficar à vontade. Ai, desculpa, o que a gente pode colocar aqui no podcast, compreendi, o trauma, né? O trauma, uma ajuda especializada, direcionada e com um foco pontual, né? Mas vamos pegar os indiretamente afetados, então, Aham, que é o cara da loja, o do mercado, um aeroporto que, tu me entende, tudo impacta a todos de alguma forma. Então, os uhum. indiretos, não os diretos, os que voltaram para suas casas, que têm as suas casas, que têm uma cama para dormir, mas que têm uma insegurança econômica, uma insegurança de possibilidades, isso estressa, isso Estressa angustiia. estressa e coloca a gente num lugar, porque, de novo, a gente tem uma realidade, ainda que, né, não sejam as pessoas que foram afetadas diretamente, elas estão vivendo a realidade de um negócio que nesse momento não existe ou não está podendo ser, né, enfim, servir clientes, famílias, pessoas. Aí a gente fala da resiliência, né, Fer? Então, assim, como estruturar e como se reinventar sem, e aí é um outro ponto importante, né? Eu acho que um cuidado muito importante nesse momento é o nível de pressão também que as pessoas acabam se colocando para simplesmente, né, passar pela situação querendo que as coisas né, se resolvam, vamos dizer. Então, o que que eu oriento, né? Qual que é a minha orientação? Primeiro, e aí volta um pouquinho naquilo que a gente falou antes. Eu vivenciei uma situação traumática, né, em nível, mesmo quem não estava no Rio Grande do Sul, e você falou bem, né, eu mesma atendi aqui em São Paulo, pessoas que diziam assim, eu não estou conseguindo parar de ver notícia, eu estou muito preocupada, eu já separei tudo que eu tinha aqui para mandar, então, muito mobilizadas ainda que à distância, mas o que eu posso orientar é, primeiro, ainda que não diretamente envolvidos com a tragédia, mas que estejam sentindo uma dificuldade de fazer essa movimentação, né? Então, de agir frente e enfrentar as situações, oriento muito que busque uma ajuda de um psicólogo, e aí não necessariamente um psicólogo, né, que vá atender nas grandes tragédias, mas entender a partir desse lugar da resiliência, e a resiliência é, frente a tudo isso que aconteceu, qual é o próximo passo, sabe assim? Então, assim, qual é o próximo passo que eu posso dar nesta situação, né? Neste momento que eu vivo, para retomando devagarinho a minha rotina, retomando então as relações, retomando os movimentos que precisam ser colocados. Porque o que que acontece, né, Fer? Aí é muito pessoal, né? Então, algumas pessoas têm um nível de resiliência diferente, né? Ou seja, é isso, tem uma energia, não é uma energia aí de paralisia. Mas mesmo assim, mesmo a gente, algumas pessoas precisam um pouquinho mais de tempo, inclusive, para entender todo esse movimento, né? Mas, sim, é necessário que
retomar, então, uma visão ampliada, né, do que é possível fazer e, a partir da percepção do que eu posso, consigo ou não consigo fazer, buscar, então, um apoio e ajudas possíveis. E você falou, né, no caso mesmo de empresários, então, por isso, nesse momento, muito importante estar em grupos de pessoas que estão entendendo a necessidade de fazer, né? Porque às vezes é um que está num dia mais difícil e tem alguém ali que ajuda a gente a se levantar, né? E por isso entendo que os grupos, né, de empresários, grupos diversos, né, são aí um apoio muito importante para ajudar a gente a manter aí o movimento, né? Por isso a importância, né, da gente ter as nossas referências dos momentos de dor e de crise, né? Uhum, Na crise, para quem perguntar, para quem já passou por uma crise, né, a crise do negócio, a crise emocional, a crise, elas batem na nossa porta, mas quando a gente deixa elas entrarem ou dentro do nosso espaço, é também um movimento que a gente precisa da nossa decisão, né? Eu estou uhum, sentindo isso, eu vou agir sobre isso, né? Então, que a gente possa ter provocado aqui as pessoas que estão nos ouvindo a repensarem aquilo que elas conseguem ajustar por decisão, uhum, por mudança, pela liderança que elas ocupam dentro de casa, no trabalho, né? Nos ambientes onde elas estão inseridas, pelas pessoas que elas amam, pelo tempo que querem viver. E aquelas mudanças que, cara, baixa a guarda, deixa alguém te ajudar, uhum, entendeu? Eu, baixa a guarda, né? uhum, A última pergunta que eu quero fazer aqui para você e é um ambiente de negócios altamente competitivo, como a gente pode alcançar e manter os resultados sem chegar ao ponto de surtar? uhum. Importantíssimo, né, Fer? Importantíssimo. Como? Estratégias são eficazes para equilibrar performance e bem-estar. Uhum. Bom, primeira delas, né? Se a gente for pensar em estratégias, eu penso nos valores. O que que é importante? Quais são os valores que fazem com que a gente levante de manhã, que a gente vá para a nossa empresa, que a gente interaja com as pessoas que a gente interage? Então, quais são esses valores que nos sustentam? A partir daí, a gente estabelece algumas estratégias. E para ficar mais claro, eu vou contar para você quais são os meus valores. Os meus valores principais são saúde, família e negócio. Então, sempre que eu preciso, em qualquer decisão e situação que eu vivencio, para mim tem que estar muito claro. Então, assim, se você me disser, olha, Ju, nós vamos fazer, enfim, uma imersão, a gente vai passar 10 dias numa pegada super intensa e tudo mais. Entendi. Então, 10 dias numa pegada super intensa, como é que é para minha saúde? Então, 10 dias, ok, né? Me organizo, consigo cuidar da minha alimentação, ter mais descanso, beleza. Minha família, é possível organizar a minha ausência eventual nesses 10 dias, frente, né? A filho, marido, etc. Ok. Para o meu negócio, faz sentido? Estar lá vai movimentar aquilo que chega mais perto dos meus objetivos? Ok. Então, é tomar decisões a partir dos valores que muitas vezes a gente não para olhar. E aí, quando você para olhar, muitas vezes a gente toma decisões desconectadas com os nossos valores. E essas são normalmente as decisões que levam a gente para o burnout. Porque a gente não é coerente com aquilo que a gente quer. E eu falo, né? Sempre que a gente tem um conflito, ainda que não consciente, a gente está deixando a energia embora. Então, primeira estratégia, saber exatamente quais são os seus valores, tomar as decisões a partir desses valores. Terceira coisa, presença. Presença. É fácil? Não é fácil. Mas é um treino, e é um treino que precisa ser intencional e diário. Então, acho que de forma bem simples, né? Eu diria que valores, tomada de decisão, presença e, de novo, entender quais são os conflitos e batalhas que a gente precisa entrar, né? Porque às vezes a energia é tão grande, as coisas estão tão assim que a gente vai entrando em qualquer batalha, vai falando sim para qualquer coisa. Então, esse é um outro ponto que vai também, né, na tomada de decisão. Quais são, né, as batalhas que realmente valem e que me fazem honrar os meus valores? Quais as batalhas que eu quero,
que eu estou disposto a abraçar, né? Sensacional. Ju, eu quero te agradecer, eu quero que você fale para nós aonde as pessoas se conectam com você, as suas redes sociais, como chegar até você. Uhum. Quero também pontuar aqui mais uma vez que esse episódio tem o patrocínio, o apoio do meu grupo de empresários, o Titanium Partners, né? O Titanium Partners são pessoas que realmente valorizam conexão, conhecimento, negócios, mas que têm na sua essência a minha metodologia, né? Que é a metodologia Saia do Rascunho, onde eu trabalho os pilares da performance emocional, do destrave emocional, da performance profissional e daquilo que a gente precisa dominar para atingir os resultados que a gente gostaria, né? Então, eu desenvolvi essa metodologia, desenvolvimento pessoal, profissional, para trabalhar, sim, o resultado lá na ponta, mas com uma sustentação aqui na base, né? E eu vou disponibilizar aqui nesse episódio uma das técnicas que eu criei de reprogramação mental, que é a técnica 3D, destravar, despertar e decidir, como eu programo a minha mente para buscar aquilo que eu desejo, né? E ela ser uma facilitadora das realizações, dos resultados, do meu avanço emocional, pessoal e profissional. Então, vou deixar aqui nos comentários desse podcast. E também quero que você fale, então, onde as pessoas te encontram. Bom, quero agradecer, muito, muito bom conversar com você, estar aqui com você, né, Fer? É uma alegria mesmo. E para quem quiser, né, entrar em contato comigo, conhecer um pouquinho mais dessa temática de saúde, bem-estar, burnout que eu abordo, pelo Instagram, doutora Juliana Grasso, DRA, né, doutora Juliana Grasso, LinkedIn também, doutora Juliana Grasso, por lá tem acesso, né, ao meu contato, enfim, e-mail, e fico, né, esperando e à disposição para tirar dúvidas, para falar um pouquinho mais desse assunto que é tão importante para mim e tenho certeza que é tão importante, né, para todos nós que queremos estar bem, performar com saúde, sem burnout. Sensacional, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua dedicação aqui para a gente fazer uma excelente entrega. Foi incrível, muito, muito obrigada e à disposição para te servir. Beijo grande. Beijo, obrigada.